Alguns dias atrás eu fiz um que eu falei sobre as 20 piores decisões da WWE em 2025. Momentos que fizeram a gente querer arrancar os cabelos e querer dar uma surra de gato morto até o gato miar no Triple H. No vídeo de hoje a gente vai fazer o contrário e a gente vai falar sobre os 20 melhores momentos, as 20 melhores decisões que a WWE teve em 2025. Se você quiser saber então quais foram esses momentos, assista esse vídeo do começo ao fim, porque teve muita coisa boa em 2025 na WWE também. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratona nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente agora para o vídeo dos 20 melhores momentos ou as 20 melhores decisões que a WWE adotou em 2025. E a gente vai começar aqui com uma que eu achei bem legal, que foi a decisão de fazer o John Cena ter lutas muito legais depois do SummerSlam, né? Lembrando que até o SummerSlam o Cena teve algumas lutas boas, mas a maioria foi uma porcaria, principalmente depois do heel turn. Quando ele fez o heel turn no SummerSlam, que foi uma coisa muito tosca que aconteceu, a gente ficou se perguntando o que a WWE ia fazer com o John Cena. Ele teve uma luta legal contra o Cody Rhodes no main event do SummerSlam, uma luta muito boa, uma das melhores lutas do ano. E aí, depois disso, o Cena começou a fazer diversas homenagens a lutadores com quem ele não poderia lutar, usando os seus finalizadores. Então, isso começou na luta do Cena contra o Logan Paul no Clash in Paris, depois com a luta dele contra o AJ Styles, isso aconteceu também. E aí, isso se desenvolveu também na luta dele contra o Sami Zayn. Então ele fez diversas homenagens, ele usou o Spear do Edge, ele usou o RKO do Randy Orton, ele utilizou o Skull Crush Finale do The Miz, ele usou vários golpes durante as lutas dele, inclusive ele usou o Styles Clash contra o Logan Paul, depois ele acabou lutando contra o próprio AJ Styles, ele usou o Tombstone Pile Driver, cara, ele usou muito golpe legal que era dos seus oponentes clássicos que ele não poderia enfrentar. Então, essa decisão da WWE de fazer o Cena lutar e usar os finalizadores dos adversários acabou sendo muito legal. Ajudou a gente a apreciar mais esse final da carreira do Cena e com certeza foi um dos pontos altos do ano, essas lutas do Cena. A segunda decisão da WWE, que eu achei muito legal esse ano, foi a decisão de investir no cenário de duplas no SmackDown. Né? A divisão de duplas do SmackDown é insana. Muita gente boa nessa divisão. E esse cenário ele culminou no SummerSlam, quando a gente teve aquela luta TLC, que foi simplesmente espetacular, das 6 duplas que estão aí na tela. Mas além dessas 6 duplas, né, o DIY, o Morocine Machine Guns, White Six, Street Profits, Fraction, que subiu esse ano, e o Andrade e o Rey Fenix, que foi uma dupla que foi jogada e acabou dando bem certo no começo, nós também tivemos duplas como Pretty Deadly, Melodon Miz, foram duplas que agregaram valor também na divisão. Então essa divisão ela carregou o SmackDown durante vários shows e foi bem legal de ver as lutas entre eles. Agora a situação tá meio que em pausa, né? Os White Six estão ali meio que envolvidos com os MFTs. Você também tem tido situações aí que agora o Fraction e o DIY talvez encarem o Ilya Dragunov pelo Campeonato dos Estados Unidos. Então, o bom é que a gente tá tendo lutas bem interessantes no SmackDown e tudo começou aí com essa divisão de duplas. Uma outra decisão da WWE que foi bem legal da gente ver agora em 2025 foi fazer o Absolute Dorama, né? Foi essa storyline que começou com o retorno da Asuka, né? A Asuka estava meio afastada, aí voltou para na luta classificatória para o King and Queen of the Ring. Ela chegou até o final do Queen of the Ring, mas acabou perdendo para Jade Cargill. E aí o retorno da Asuka acabou começando uma storyline em que ela ficou enciumada da amizade da Io Sky com a Rhea Ripley. E isso acabou fazendo com que ela ficasse perturbada, violenta, né? Ela ficava gritando, ela se uniu de novo a Kairi Sane das Kabuki Warriors e aí ficava humilhando a Kairi Sane e tal. Aí a Kairi Sane finalmente virou heel, se aliando definitivamente a Asuka e tudo mais. Então, essa história
do Absolute Dorama tem sido bem, bem legal de ver, né? Foi uma das storylines do ano, né? Foi bem interessante ver. E assim, essa história ainda não terminou. Isso é que é muito legal. Talvez a gente veja ainda muito mais coisa dessa história até o final do ano e até a WrestleMania. Vamos ver como é que a WWE vai continuar evoluindo isso. E essa storyline aqui, ela surgiu como uma evolução de uma história que começou lá no início do ano e que perpassou toda a primeira parte de 2025, que foi a rivalidade entre Io Sky e Rhea Ripley, né? A Rhea Ripley ganhou o campeonato mundial lá no Raw da Netflix, na estreia da Netflix, e aí dali para frente, a Rhea, ela manteve o título até o Raw, depois da Elimination Chamber, quando ela perdeu o título para a Io Sky. Tava todo mundo achando que ia ser Rhea Ripley e Bianca Belair na WrestleMania. A Io Sky ganhou o título e começou uma rivalidade onde a Io jogava na cara da Rhea que ela nunca havia vencido a Io Sky numa luta 1 contra 1. E aí essa rivalidade gerou muitas lutas legais ao longo do ano. Teve a luta com a Bianca Belair, a Triple Threat na WrestleMania. Depois teve a luta no Evolution, né, em que elas tiveram provavelmente uma das lutas do ano da WWE, se não a maior luta do ano da WWE em matéria de qualidade no ringue. E aí essa rivalidade ela seguiu até o Evolution, quando a Naomi fez o cash-in do Money in the Bank. E aí as duas começaram a formar uma amizade por conta disso. Depois elas fizeram a luta lá no SummerSlam com a Naomi manteve o título e a Rhea e o saíram abraçadas, então da rivalidade surgiu uma amizade bem legal. Essa storyline aqui também ela está em suspense no momento, né? Está em suspenso porque a Rhea Ripley quebrou o nariz. Quando a Rhea voltar, essa história vai voltar e com certeza essa história da Rhea nunca ter batido a Io, isso aí ainda vai dar pano para manga. E falando da Naomi, o que dizer da provavelmente a melhor persona de 2025 da WWE, a persona vilanesca da Naomi, né? Essa persona que ela começou a ser desenvolvida lá na Elimination Chamber, quando ficou revelado de que a Naomi havia atacado a Jade Cargill no final do ano passado. A Naomi revelou que fez isso por causa da inveja de ver a Jade Cargill estando com a Bianca Belair numa dupla, né? Elas que quando a Jade Cargill veio para a WWE em 2024, a WWE rapidamente colou a Jade na Bianca Belair e elas chegaram a ser campeões de duplas. E aí a Naomi disse que a Jade estava querendo tomar o lugar dela na amizade com a Bianca Belair e tudo mais. Isso aí evoluiu para uma Naomi querendo pedir desculpas para Bianca, tentando ligar para ela incessantemente, não conseguindo, e eventualmente cometendo uma infração, né? Porque ela invadiu a casa da Bianca Belair para pedir desculpas e tudo mais. E isso acabou evoluindo numa persona psicótica vilanesca da Naomi, que foi elaborada e ficou tão legal de ver, que acabou fazendo a WWE empurrando ela até a lua, fazendo ela ganhar o Money in the Bank. E aí depois ela ganhar o campeonato mundial, fazendo o cash-in do Money in the Bank no Monday Night Raw, sendo que ela era do SmackDown. Tava todo mundo achando que ela faria o cash-in na Tiffany Stratton, acabou que ela fez o cash-in na luta do Evolution, que foi um dos maiores momentos do ano. E aí depois a Naomi ainda carregou esse título até depois do SummerSlam, só não continuou mantendo porque ela engravidou e vai ser mamãe. Tá? Então foi bem legal a decisão de empurrar a Naomi. Foi uma das decisões mais interessantes da WWE no ano, particularmente uma que eu adorei. A gente mal pode esperar para ver ela voltando aí com essa persona e voltando para tentar dominar a divisão. Uma outra decisão muito legal da WWE esse ano, e foi um momento espetacular que a gente viu em 2025, foi o retorno dos White Six. Né? Os White Six que retornaram no meio de uma luta entre os Street Profits e o Fraction, né? E uma luta que já tinha acontecido logo depois da WrestleMania, o Fraction venceu o Street Profits, depois na revanche pelo título, que estavam as duplas se engalfinhando lá no ringue, as luzes se apagaram e aí, quando se acenderam, os White Six estavam dentro do ringue estraçalhando todo mundo. Foi uma decisão muito legal, depois vieram as outras duplas e o White Six limpou todo mundo do ringue. E aí, no final, a Nikki Cross, né, que faz a Sister Abigail, trouxe um bolinho de aniversário pro ringue, uma homenagem ao Bray Wyatt,
que estaria fazendo aniversário naquele dia. Foi um momento muito emocionante. A forma como a WWE trouxe os White Six de volta, trouxeram uma aura, uma importância enorme para eles que havia se perdido, e acabou sendo legal de ver aí os White Six voltando para o ringue da WWE. Agora, uma das storylines mais interessantes do ano, né, e uma das decisões mais importantes da WWE foi fazer a traição do Paul Heyman, né? Para quem não se lembra, o Paul Heyman era aliado do Roman Reigns. Aí, quando eles voltam e eles acertam essa luta de Triple Threat aí, o CM Punk pede para que o Paul Heyman vá com ele no seu corner, né? Porque o CM Punk e o Paul Heyman eram melhores amigos e tudo mais. O Paul Heyman aceita, ele vem no corner do CM Punk, mas aí durante a luta ele trai o CM Punk, o Roman Reigns ri, né? Acha que o Paul Heyman tá com ele, mas aí o Paul Heyman trai o Roman Reigns e se alia ao Seth Rollins, ouvindo uma fala do Seth para o Paul Heyman antes do show, aonde ele havia dito pro Paul Heyman que nenhum dos dois, nem o CM Punk nem o Roman Reigns, se importavam com ele. E aí o Paul Heyman se alia ao Seth Rollins, dando a condições para que o Seth vencesse o main event da noite 1 da WrestleMania. E foi um momento bem legal, foi um momento bem interessante da gente ver este ano. Só que essa história da traição do Paul Heyman para cima do CM Punk e do Roman Reigns não foi o final da história. Na verdade, foi o começo de uma das principais histórias da WWE nesse ano, que foi a formação da Division, que acabou alavancando o Bron Breakker e o Bronson Reed. E essa decisão de colocar o Bron Breakker e o Bronson Reed nessa stable foi simplesmente brilhante. Primeiro foi o Bron Breakker, no Raw depois da WrestleMania, quando ele surgiu do nada e deu um spear no Roman Reigns. E depois foi o Bronson Reed, que se aliou ao grupo no Saturday Night Main Event do dia 24 de maio, ajudando o Seth Rollins e o Bron Breakker a vencerem uma luta contra o CM Punk e o Sami Zayn. Essa união dos quatro acabou catapultando o Bron Breakker e o Bronson Reed ao estrelato, né? Jogou os dois lá no Main Event e acabou ajudando muito a carreira dos dois. O Bron Breakker é o futuro da companhia? Isso é um fato. Porém, se teve uma pessoa que ganhou e ganhou muito com a criação dessa stable, foi o Big Bronson Reed, que foi uma das maiores surpresas da WWE esse ano, e a decisão da WWE de empurrar o Bronson Reed foi muito legal. Né? Nós tivemos a formação da persona do Tribal Thief, né? Do ladrão tribal, que usou a chula fala, porque o Bronson Reed resolveu malocar os tênis do Roman Reigns depois de atacá-lo. Isso ele fez 2 vezes, né? Então, essa persona acabou catapultando o Bronson Reed para o topo, né? E assim, o Paul Heyman, com o seu brilhantismo, com a promo em que ele batizou o Bronson Reed de Tribal Chief, foi simplesmente sensacional. E, cara, isso alavancou tanto o Bronson que o Bronson conseguiu até uma vitória contra o Roman Reigns, gente. Olha que espetáculo. Então, assim, é muito legal de ver. O Bronson Reed tem um potencial muito grande e foi muito legal de ver a WWE finalmente dando essa moral pro Bronson Reed. E vamos ver até onde que vai aí o Bronson, até onde a WWE vai empurrar o cara. Uma outra pessoa que a WWE resolveu empurrar esse ano até a lua e que está sendo muito interessante de ver é a Stephanie Vaquer, né? A Stephanie, lá primeira, nossa conterrânea aqui da América do Sul, ela que é natural do Chile, né? Que simplesmente veio para a WWE, ela assinou com a WWE em vez de assinar com a AEW, e aí em apenas um ano ela ganhou tudo, né? Ela ganhou o campeonato norte-americano da NXT, depois ganhou o campeonato feminino da NXT e agora ganhou o campeonato da WWE numa lutaça contra a Io Sky, né? Então, assim, é muito legal. A Stephanie Vaquer é uma lutadora muito carismática e ela se esforça para aprender o inglês. O público reconhece isso, esse carisma dela, essa vontade dela de fazer o melhor. E no ringue ela é sensacional, né? É uma das melhores lutadoras na WWE do ringue hoje. E está sendo muito interessante de ver essa ascensão da Stephanie. Um pouco, mas é uma forçada boa porque é uma lutadora muito legal, muito interessante de ver no ringue. Então vamos ver até onde a WWE vai continuar empurrando lá a primeira. Vamos ver até quando ela vai carregar esse cinturão. Vai ser com certeza uma das histórias da WWE para 2026,
a ascensão da Stephanie Vaca. Nós também tivemos uma decisão que eu achei muito legal da WWE, que ainda não está sendo não está sendo executada de forma excelente, mas está sendo uma boa escolha da WWE, que foi a criação dos campeonatos secundários femininos, né? A divisão feminina da WWE hoje é uma das melhores coisas que a WWE tem. Ela tem lutadoras muito boas, tem um roster muito sólido, tanto no Raw, tanto no SmackDown, quanto na NXT. E a criação desses campeonatos já era uma coisa que estava sendo pedida há muito tempo pelos fãs da WWE. E eles resolveram finalmente criar tanto o Campeonato Intercontinental Feminino quanto o Campeonato Feminino dos Estados Unidos. E esses campeonatos, a criação deles ajudou a alavancar várias carreiras. Né? Nós tivemos a alavancagem das carreiras da Chelsea Green, da Lyra Valkyria, da Julia e também renovou carreiras como a da Becky Lynch, que passou a dominar a divisão do Intercontinental, fazendo a carreira da Lyra decolar no processo. Então, assim, o fato do. Apesar do Campeonato Intercontinental ter sido criado no final de 2024, em dezembro, o fato do campeonato ter sido começado a ser defendido efetivamente em janeiro é o que me faz me enquadrar essa decisão em 2025, tá? E particularmente eu acho que foi muito legal, está sendo muito legal de ver os dois cinturões. A execução do Campeonato dos Estados Unidos não tá grande coisa, né? Mas já o Campeonato Intercontinental está sendo muito interessante. A gente viu Lyra Valkyria dominando até a WrestleMania, depois a gente viu a Becky Lynch ganhando o título dela, e aí começando o seu reinado de terror como campeã intercontinental, e no processo fazendo várias lutas legais contra Lara Valkyria, contra Bayley. Então tá sendo bem interessante e eu particularmente gosto muito desses campeonatos. Eu espero que a WWE empurre mais eles em 2025, bote eles em pay-per-views, tenha boas lutas. Eu acho que vai ser bem legal da gente ver. Aliás, um outro exemplo de como um campeonato secundário bem executado pode ajudar a alavancar uma carreira de alguém, a gente tem que lembrar da ascensão de Dominic Mysterio, né? Dom Chico Moedas, Dominic Mysterio, a ascensão dele como campeão intercontinental lá na WrestleMania está sendo algo simplesmente espetacular, né? O Dominic que se consolidou como superastro da WWE com a sua conquista na WrestleMania, continuou com ele conquistando o mega campeonato da AAA lá na Triple Mania, né? Quando ele derrotou ali Rodel Vikingo. E, cara, tá sendo muito interessante ver essa persona vilanesca do Dominic, aonde ele começou a utilizar os maneirismos e a roubalheira do Eric Guerreiro para ganhar suas lutas, né? É muito interessante ver isso, porque na storyline o Dominic é filho do Eric Guerreiro, né? Então é muito interessante da gente ver a forma como ele tem usado para roubar, para poder vencer as suas lutas, e particularmente só tem ajudado a fazer com que ele caia nas graças do público. O Dominic hoje é mega querido pelos fãs. Tá vindo aí um face turn em breve, muito em breve, ainda mais com ele adotando essas formas de roubar que nem o Eric Guerreiro. Ele que tá a cara do Eric Guerreiro na década de 90, diga-se por sinal. Vamos ver se a WWE vai continuar investindo nesse novo jeito do Dominic de lutar, de roubar e de manter o seu título. Apesar de que muito provavelmente o Dominic vai perder esse título para o John Cena no SummerSlam, não, no Survivor Series, para que o John Cena se aposente como Grand Slam Champion. Vamos ver se a WWE vai puxar o gatilho aí, vai fazer com que isso aconteça. Uma outra decisão muito interessante da WWE que deu muito certo nesse ano de 2025 foi a decisão de botar a Charlotte Flair colada na Alexa Bliss e formar aí a Charlexa, né? Essa dupla aí que, assim, cara, ninguém poderia imaginar que a WWE iria fazer em 2025. A gente lembra que a Charlotte Flair ela voltou da sua lesão no joelho no Royal Rumble. Todo mundo achava, que, pelo menos dos bastidores, que a Charlotte ia ser mega abraçada pelo público e não foi. O público detestou e ela ganhou o Royal Rumble. Depois ela teve aquela feud medonha com a Tiffany Stratton, que culminou numa luta horrenda na WrestleMania. E aí, depois disso, a gente ficou se perguntando o que a WWE ia fazer com a Charlotte. Porque a Charlotte ela era para ter voltado com o face, mas o público andou para ela. E aí a Charlotte acabou tendo que virar heel do nada. Não eram os planos da WWE que isso acontecesse. E aí, cara, quando terminou a WrestleMania, que ela não ganhou o campeonato,
da WWE da Tiffany Stratton, o que vai fazer com ela? A WWE simplesmente colou a Charlotte Flair com a Alexa Bliss, e aí, cara, a alegria e a adulação que os fãs têm com a Alexa Bliss acabou passando para Charlotte. Essa dinâmica dessa amizade meio estranha entre as duas acabou fazendo com que o público novamente apreciasse a Charlotte. E aí, finalmente, o público começou a vibrar com ela. E a Charlotte, é claro, começou a entregar pra caramba no ringue, só fez lutaça. E aí, o público abraçou de vez a Charlotte Flair de novo, ao ponto de fazer com que elas se tornassem campeãs de duplas femininas. E, aliás, diga-se por sinal, as duas estão renovando essa divisão, estão reconstruindo essa divisão que estava encostada ao longo do ano inteiro. Então tá sendo bem legal essa dinâmica da Charlex, eu acho que foi uma das melhores decisões da WWE em 2025. E uma outra decisão que eu acho muito legal da WWE, que está sendo muito legal de ver no SmackDown, foi a decisão de refazer os US Open Challenge, né? Começou com o Sami Zayn ganhou o título do Solo Sikoa e resolveu recriar o US Open Challenge. E aí ele fez diversas lutas legais. Quando ele finalmente, depois de 50 dias, perdeu o título pro Dragunov num lutaço, o Dragunov tinha acabado de voltar de contusão, o Ilya Dragunov resolveu manter o US Open Challenge e a gente está continuando aí com ele defendendo o título toda semana. E essa decisão é legal porque o US Open Challenge ele tem algumas coisas, algumas vantagens. Primeiro, garante que a gente tenha lutas excelentes todo show. Segundo, você tem a imprevisibilidade de quem vai enfrentar o campeão. Pode ser alguém do Raw, pode ser alguém do SmackDown, pode ser alguém da NXT, pode ser alguém de fora da companhia. Então tá sendo muito legal de ver. É uma coisa que sempre faz a gente esperar pelo US Open Challenge. Esperar pelo SmackDown é a realização do US Open Challenge. Então é muito legal da gente poder ver esses shows, esses espetáculos. Tá sendo bem divertido da gente poder ver essas lutas, tá? E que o US Open Challenge continue por um bom tempo. Esse é o nosso desejo. Vamos ver como é que a WWE vai fazer aí pelos próximos meses. Uma outra decisão muito legal e muito importante que a WWE adotou esse ano foi aumentar a quantidade de shows fora dos Estados Unidos. Ao longo do ano, a WWE fez alguns tours fora dos Estados Unidos, principalmente eles fizeram 2 tours pela Europa. O primeiro foi logo depois da Elimination Chamber, foi um mega sucesso, foi a tour em que o John Cena vilão começou a aparecer e o público espetacular em todas as cidades pelos quais eles passaram. Também tiveram outra tour na Europa, perto do Clash in Paris. Nós também tivemos tour na Austrália, tivemos tour no Japão, tivemos super show no Japão e no México, tivemos shows na Arábia Saudita que também deram muito certo. Assim, a WWE, cada dia mais, ela se expande para fora dos Estados Unidos, vai se tornando uma marca global. E a verdade é que o público fora dos Estados Unidos tem estado muito mais engajado do que o público nos Estados Unidos em si. Tá? Então a WWE deve continuar com essa tendência de se tornar uma marca global e continuar viajando para fora dos Estados Unidos. É um sucesso comercial, é um sucesso de público muito legal da gente ver o que está acontecendo. E quero crer que a WWE vai continuar fazendo isso e trazendo shows com públicos e audiências muito legais fora. Quem sabe em breve eles não venham para o Brasil, vai ser muito legal se isso acontecer. Uma outra decisão que eu achei muito legal da WWE, que ela tomou esse ano, foi a decisão de fazer com que o SummerSlam tenha 2 noites, fazendo com que o SummerSlam tenha a mesma importância que a WrestleMania. É muito interessante isso, porque considerando que a WrestleMania agora é capaz de ficar entre Las Vegas e a Arábia Saudita pelos próximos anos, talvez o SummerSlam adote a figura de ser o principal show do ano nos Estados Unidos, fora esses 2 eixos aí, Las Vegas e Arábia Saudita. Muito legal da gente ter visto o SummerSlam desse ano. O SummerSlam desse ano foi muito bom e essa decisão de fazer em 2 shows permite que você tenha mais histórias sendo desenvolvidas e apresentadas ao longo do ano. Não fica só na WrestleMania a decisão de ter um mega show. Então eles podem fazer várias storylines para culminar também no SummerSlam. Particularmente, eu acho que eles poderiam fazer isso até com mais um terceiro show. Não sei qual seria, se aí, de repente, o Survivor Series ou o Royal Rumble. Mas eu acho que caberia, principalmente o Royal Rumble, porque como são 2 lutas grandes, eles poderiam fazer 2 noites de Royal Rumble
e aí fazer várias lutas ao longo dos dois shows. Particularmente, eu achei bem legal. O SummerSlam esse ano foi muito legal e a WWE adotando essa escolha, vai favorecer que mais lutadores apareçam em pay-per-views, então com certeza tem a minha aprovação. No campo de lutadores que foram elevados pela WWE esse ano, também tivemos uma ascensão muito legal, que foi a ascensão do Jacob Fatu, né? O Jacob que surgiu como uma mega estrela ali no grupo da New Bloodline do Solo Sikoa, e aí rapidamente ele teve um carisma enorme, acabou se separando do Solo no Money in the Bank, né, desse ano, e aí, aliás, no Money in the Bank do ano passado, né? Ou foi desse ano? Não, foi do ano passado. Se separou do. Não, foi desse ano. Foi desse ano, foi desse ano. Ele se separou do Solo Sikoa no Money in the Bank desse ano. E aí foi uma decisão que acabou empurrando o Jacob para o estrelato, né? O Jacob simplesmente ele se tornou um cara sensacional quando ele ganhou do LA Knight, ganhou o campeonato dos Estados Unidos do LA Knight na WrestleMania, e aí depois o Jacob ele foi empurrado até a lua, né? Depois de um tempo ele acabou perdendo o título para o Solo Sikoa no Night of Champions, quando surgiu aí a figura do Talatonga, e aí depois ele começou a ser empurrado para o main event, ele entrou numa feud com o Drew McIntyre, mas aí ele teve que se afastar agora, ele vai fazer um tratamento nos dentes, mas o fato é que o Jacob Fatu sendo empurrado pela WWE é uma decisão que ajudou muito a ele e vai continuar certamente a ajudá-lo na sua carreira. Vai ser muito legal da gente ver o Jacob sendo empurrado e vendo até onde que ele pode chegar aí na WWE. Uma outra decisão que eu achei legal desse ano, que acontece todo ano, mas que eu particularmente gostei da forma como aconteceu, foi a subida de lutadores da NXT. Né? Esse ano a gente teve vários lutadores e lutadoras que subiram da NXT para o main roster. Nós tivemos a Julia, a Roxanne Perez, Stephanie Vacan, o Fraxon, e essas foram subidas que foram. Algumas subidas foram graduais, outras foram de supetão. O Fraxon foi de supetão. Mas Julia, Roxanne Perez e Stephanie Vacan meio que fizeram um estágiozinho, né? Fizeram algumas lutas ainda como lutadores da NXT. Foram subindo aos poucos, a gente não sabia se estava subindo, se não estava subindo, se estava subindo, se não estava subindo. Essa subida meio gradual foi legal para meio que fazer uns testes, assim. Eu gosto dessa ideia de fazer testes com o público para ver se a subida vai dar certo. Tá? E acabou dando certo, apesar de que a Julia se separou da Roxanne Perez e foi parar lá no SmackDown. A Roxanne foi inserida no Judgment Day, que a gente tem que ver a longo prazo como é que vai ser, né? Acho que o grande problema ali foi a contusão da Liv Morgan, que atrapalhou a dinâmica que estava tendo ali. Mas nós também tivemos alguns cafezinhos, assim, por aí de lutadores da NXT que subiram momentaneamente para o main roster. E aí foi o caso da Zaruka, né? Da Sol Ruka e da Zarya. E essas movimentações elas ajudaram a dar uma refrescada no main roster e deram empurrão a alguns lutadores que estavam precisando e estavam merecendo a chance. Né? Então, nós tivemos aí boas subidas, boas ascensões. Ainda tem gente lá na NXT que pode subir, mas a WWE está dando uma segurada. O Royal Rumble está chegando aí. Vamos ver se no Royal Rumble essa galera vai subir. Aí temos aí o Bafemi, Trick Williams, Ricky Saints. No lado das mulheres temos a Jacy Jane, Jordan Grace, Blank Monroe. Tem uma rapaziada aí e uma mulherada aí que está pronta para subir para o main roster. Nós também tivemos uma decisão muito legal, na minha opinião, que foi a transformação da persona da Bayley, né? E essa Bayley bipolar aí que a gente viu começou com a Bayley perdendo várias vezes o campeonato intercontinental e tudo mais. E aí a gente viu vários segmentos dos bastidores da Bayley lutando com vozes da sua cabeça, né? E aí, depois disso, quando ela voltou, a gente viu uma Bayley ali dividindo de euforia, que era a Bayley Hugger, com momentos de insanidade, que era a Bayley Ding Dong, a Bayley vilã. E isso acabou fazendo com que o público se interessasse novamente por ela. Ela hoje ela tá com essa persona em que ela começa tranquila e aí depois ela perde a cabeça. Isso trouxe uma dinâmica pro personagem da Bayley que acabou sendo muito interessante. Permitiu para Bayley ser as duas personas que ela teve de melhor na carreira ao mesmo tempo. Tá sendo bem divertido de ver a Bayley desse jeito. Vamos ver até onde a WWE vai empurrar a Bayley com essa história. Tem essa amizade da Bayley aí com a Lara Valkyria e também tem aí uma história
em que a Lyra Valkyria estava apoiando a sua amiga lá na NXT, até Tom Paxley, que é a nova campeã da NXT. E a gente pode em breve até ter uma stablezinha aí de 3 lutadoras meio perturbada das ideias, talvez com a subida da Tatum Paxley para o main roster, tá? Então, vamos ver como é que a WWE vai continuar investindo na Bayley, mas eu particularmente estou curtindo muito essa persona. E a decisão assim que eu achei talvez a mais acertada e que talvez está devendo um pouquinho de execução porque a gente não sabe o que aconteceu, mas que foi certamente o momento do ano, na minha opinião, na WWE, o choque do ano, a surpresa do ano, foi o retorno da AJ Lee para a companhia depois de 10 anos afastada, né? A AJ Lee, que muita gente ficou assim tristaço de ver deixar a companhia, porque ela deixou a companhia meses antes da Revolução Feminina. E a gente não teve a oportunidade de ver lutas como AJ Lee, Becky Lynch, AJ Lee, Charlotte Flair, AJ Lee, Paige. AJ Lee e Paige a gente teve, mas AJ Lee e Sasha Banks, né? AJ Lee e Alexa Bliss, várias Dream Matches que a gente não teve a oportunidade de ver, porque AJ Lee deixou a companhia antes da Revolução Feminina. E ver a AJ Lee voltando para a companhia foi muito legal, foi um momento bem surpreendente. Ela voltou bem, teve uma belíssima luta no WrestlePalooza junto com o maridão CM Punk contra o Seth Rollins e a Becky Lynch. E aí, quando a gente achava que ia começar uma feud entre a AJ Lee e a Becky Lynch pelo campeonato intercontinental, a AJ Lee sumiu de novo. E a gente não sabe o que aconteceu. Né? Supostamente ela teria assinado um contrato de múltiplos anos com a companhia, mas ela simplesmente sumiu. Então, assim, a gente está ansiando pelo retorno da antidiva original. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas certamente os fãs que são fãs da AJ Lee ficaram muito emocionados com o retorno dela. E eu acredito aí, sinceramente, que a gente deve ter muita história legal vindo pela frente se a AJ Lee voltar. Né? Essa é a nossa esperança. Mas a decisão da WWE de investir aí tempo e grana para trazer a AJ Lee de volta, com certeza, foi uma das melhores decisões da WWE, porque trouxe possivelmente o maior momento da WWE neste ano. Bom, essa foi a minha lista das 20 maiores decisões da WWE em 2025. Eu quero saber a sua. Qual foi aquela decisão da WWE que fez você chegar e falar: Triple H, eu te amo, você é incrível? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixe de continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque vocês sabem, tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar os nossos vídeos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela e eu conto com a sua audiência. Muito obrigado desde já. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.